Eu quase chorei aqui, eu tive que segurar. Como eu comecei no turismo? A minha história com o turismo, ela começou quando eu era pequena. Eu tinha uns 6 anos de idade. Eu já gostava muito de viajar. Eu viajava, fazia viagem de carro, ficava 12, 15 horas no carro viajando de Brasília para o Rio de Janeiro, enfim, eu tenho família lá. Então eu já tinha esse hábito assim, desde pequena. Desde essa época também eu lembro que eu falava que eu ia trabalhar com turismo e que a minha intenção, eu falava que eu queria trabalhar dentro de um hotel. Eu tenho a lembrança de um filme em específico que eu gostava muito de assistir quando eu era pequena, que se passava dentro de um hotel e eu falava, é isso aqui que eu quero fazer. Também em função dos livros, eu sempre li desde pequena. E eu não me lembro quem, mas um dia alguém me falou que ler um livro era viajar sem sair do lugar. Então eu devorava livros, eu adorava aquilo. Eu nunca pensei em fazer outra coisa da minha vida, essa é a grande verdade. Naquela fase, escolher a profissão, enfim, sempre foi hotelaria. Eu falava que, eu quero trabalhar com turismo porque as pessoas precisam, as cidades precisam receber bem os seus turistas. Eu lembro de eu pequena falando isso, assim, eu devia ter uns 10, 12 anos eu falava isso. Então isso sempre foi, esse lance da cidade sempre esteve muito presente. Então quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a me debruçar nas matérias que eram mais ligadas a isso. A minha relação, ela é a minha vida inteira, essa é a grande verdade. Eu sempre viajei muito, eu sempre tive essa oportunidade de viajar, fosse de carro, fosse de avião, enfim. E isso expandiu muito os meus horizontes, minha visão de mundo, de poder conversar com as pessoas. Esse lance de assistir filme também, que é algo que eu gosto muito de fazer. Então eu anotava, nossa, isso aqui em Paris, olha que legal, eu anotava. E aí quando eu entrei na faculdade, é que começou um misto assim de envolver a sustentabilidade. Foi quando a sustentabilidade entrou de vez assim na minha vida. E eu falo de vez porque eu venho de uma família que a sustentabilidade, ela esteve na mesa do café da manhã, na mesa do almoço, do jantar, ali sendo conversada sobre dos mais diferentes âmbitos. Então nunca foi uma novidade para mim. Novidade para mim era discutir isso no turismo. Quando eu entrei na faculdade é que eu vi uma possibilidade de juntar uma coisa na outra. Então eu fiz iniciação científica. Minha iniciação científica era o desenvolvimento sustentável na hotelaria. Ganhei um prêmio de melhor iniciação científica na faculdade por conta dessa temática. Então assim, sempre esteve muito presente na minha vida. E aí depois, vamos para a prática, né? Vamos colocar isso aqui em prática. Que aí foi quando eu comecei a minha carreira profissional, fiz estágio. E aí eu comecei a ter a minha própria empresa. Eu me formei e eu já me tornei empresária. Eu tive a oportunidade de juntar essa minha paixão por atender pessoas, por dar treinamento e trabalhei 12 anos atendendo cliente final, montando roteiros, montei diversos roteiros dos mais variados destinos, mas eu também tive uma oportunidade de fazer implantação de agências de viagem na experiência passada que eu tive. Então eu implantei mais de 50, 60 agências de viagens no estado de São Paulo. Então essa visão de negócio de uma agência de viagem, eu tenho ela muito bem estruturada. Só que alguma coisa me incomodava. Eu sentia que na minha experiência passada profissional, eu não conseguia trazer essa coisa que gritava dentro de mim da sustentabilidade, do turismo sustentável. E aí minha filha nasceu, minha cabeça virou para baixo, deu uns 180. E aí eu tive a coragem, assim, eu falei, agora eu vou. Porque do jeito que tava não ia dar mais. Aí eu decidi abrir a Fauna Viagens, e a Fauna Viagens, na verdade, ela é o resultado de um sonho. Esse sonho de conseguir trabalhar efetivamente com esses aspectos da sustentabilidade ali imbuídos todos os dias. Todas as decisões que eu tomo, eu sempre me pergunto qual é o meu impacto disso, qual é o impacto do cliente fazendo essa viagem, o que eu posso trazer de genuíno, o que eu posso trazer de autêntico. A Fauna, ela nasceu dessa vontade. É algo já muito antigo, uma vontade, um sonho que eu tinha muito antigo e se tornou essa realidade e eu consigo transmitir isso nas viagens que eu elaboro para os meus clientes, nas parcerias que eu faço, não só naquela parte dos bastidores, aquilo que ninguém vê, né? Então nas escolhas dos meus parceiros, dos meus fornecedores, tudo isso é muito presente no meu dia a dia na Fauna.